sempre fui cético. Isso é importante que você saiba antes de qualquer coisa. Cético mesmo, do tipo que precisava tocar para crer, e mesmo assim ainda desconfiava da lógica por trás do que via. Me formei em arquitetura com honras, fiz mestrado em conservação predial e hoje trabalho como consultor técnico em edificações históricas. Prédios antigos são ironicamente meu sustento e também minha obsessão. Tenho uma paixão particular por estruturas abandonadas, onde o tempo parece se esconder nos cantos escuros, entre rachaduras e vestígios de tinta descascando das paredes. Foi exatamente por isso que aceitei o contrato para avaliar o edifício Moriá, um prédio de 11 andares construído em 1926, no centro antigo da cidade. O imóvel fora fechado após um incêndio parcial na década de 80 e, desde então, apenas boatos e pichações sobreviviam dentro dele. Era imenso, com colunas de mármore, escadas em caracol e elevadores antigos de grade. Tinha potencial para virar um hotel boutique, segundo os novos donos. Para isso, precisavam do meu parecer técnico sobre a estrutura. No começo, foi empolgante. Entrei com 2 auxiliares na Antunozendom. Primeira semana, Daniel e Priscila. Equipamentos de medição, lanternas, pranchetas. Andamos por todos os andares com atenção, mas notamos que o terceiro andar parecia estranho. Não que houvesse algo visível de errado, mas o corredor todo parecia emitir uma sensação abafada, como se estivéssemos respirando através de uma flanela molhada. A luz natural quase não alcançava ali. Os corredores eram mais curtos do que deveriam ser, segundo a planta. E no fim do lado esquerdo, havia uma porta pesada, com o número 313 pregado acima, numa plaquinha de bronze já quase ilegível. Essa porta está emperrada, disse Daniel. Na primeira vez que tentamos abri-la, trancada, parece, completou Priscila. Mas pela planta era só uma sala comum. Escritório. Ficamos por isso mesmo. Segui com os relatórios, fiz medições em outros andares e deixei o terceiro meio de lado nas semanas seguintes. Mas algo começou a me incomodar. As fotos internas que tirei da edificação mostravam um detalhe estranho. Sempre que eu revisava as imagens do terceiro andar, em pelo menos 2 delas, havia uma sombra projetada no chão, exatamente na frente da porta 313. Uma silhueta, nítida. E em nenhuma das vezes havia alguém à frente da lente naquele momento. Lembro de ter rido na primeira vez que notei, mas depois parei de rir. Na terceira semana, fui sozinho. Queria rever a fundação e checar rachaduras estruturais, no térreo e nos níveis inferiores. Fui à tarde, não levei ninguém. Apenas minha lanterna, meu bloco de anotações e minha mochila. Era perto das 6 da tarde quando resolvi subir novamente ao terceiro andar. Subi pela escadaria leste. Os degraus gemiam como madeira doente. Quando cheguei ao corredor, tive a sensação quase imediata de estar sendo observado. Não era paranoia. Meu corpo já reagia antes de mim. O ar ali estava pesado, viscoso e tinha um cheiro estranho de mofo misturado a ferro velho e algo mais úmido. A porta da sala 313 parecia maior do que eu lembrava. Mas isso era impossível, claro. Aproximei-me e toquei a maçaneta. Estava fria, apesar do calor abafado do verão. Fria como metal mergulhado em gelo. Tentei girá-la por puro instinto. E a porta abriu, sem chave, sem força, sem ranger. Ela simplesmente deslizou para dentro, como se tivesse esperado esse momento. O interior da sala era escuro, mas o pouco que vi, já foi o suficiente para recuar um passo imediatamente. As paredes estavam cobertas de espelhos antigos, pequenos, médios e grandes, com molduras de madeira carcomida, ouro falso e ferro oxidado. Havia espelhos em todos os cantos, exceto na parede oposta à porta, onde uma poltrona vermelha desbotada se destacava sob a luz difusa que escapava por uma clarabóia empoeirada. E sobre a poltrona repousava um relógio de bolso aberto parado a 0313. Entrei devagar,
guiado mais pela fascinação do que pelo bom senso. Meus passos faziam o assoalho suspirar. Quando passei pela porta, ela se fechou sozinha com um estalo seco. Merda, murmurei voltando apressado. A maçaneta girava, mas a porta não abria. Tranquei? Não tinha como. Ela havia aberto sozinha. Foi aí que reparei nos espelhos. Todos refletiam a sala normalmente, exceto um. O maior, à direita. Nele, a poltrona estava ocupada por alguém. Uma figura indistinta, como se o vidro fosse uma tela mal sintonizada. Um vulto sentado imóvel. O curioso é que, ao olhar diretamente para a poltrona real, ela estava vazia. Senti meu peito se comprimir. Um zumbido encheu meus ouvidos. Era como se o ar vibrasse em uma frequência que só eu sentia. Comecei a andar em círculos dentro da sala, tentando entender o que estava acontecendo. Cada espelho parecia reagir ao meu movimento. Alguns mostravam reflexos atrasados, como se não seguissem o tempo em sincronia com o real. E então veio o som, baixo, arrastado, como um sussurro vindo de dentro dos espelhos. Você entrou... Gelei onta, a voz era minha. Mas eu não disse aquilo. Me afastei bruscamente do espelho, quase tropeçando nos próprios pés. O sussurro ecoava dentro da minha cabeça como uma lembrança recente, mas não havia dúvida. Era a minha voz. Grave, cansada, como se tivesse envelhecido alguns anos no tempo que passei ali dentro. Tentei abrir a porta novamente. Nada. Nem sequer rangia. Estava vedada. Bati, empurrei com o ombro, procurei algum fecho escondido. Nada funcionava. Voltei-me para a sala e tive a estranha sensação de que ela havia mudado sutilmente. Os espelhos pareciam mais escuros, como se a prata em suas costas tivesse se tornado mais espessa, mais densa, e os reflexos estavam cada vez mais lentos, atrasados. À minha esquerda, o espelho que refletia a figura sentada na poltrona, agora mostrava a figura em pé, virada para mim. Ainda era indistinta, como um vulto feito de fumaça espessa, mas claramente me encarava. E quando eu tentava me aproximar do espelho, ele voltava a mostrar apenas a sala, vazia. Era como se quisesse me manter à distância, como se eu não estivesse autorizado a me ver ali. Comecei a sentir algo se mover atrás de mim. Girei o corpo num reflexo de puro pânico, mas não havia nada. Nenhum som, nenhum objeto fora do lugar. Mas os espelhos denunciavam. Porque alguns deles mostravam algo se movendo atrás de mim, mesmo quando não havia nada ao virar. Era como assistir a um vídeo de vigilância com delay, só que do presente ou do futuro. Tive uma súbita vontade de olhar para o relógio de bolso sobre a poltrona. Caminhei até ele, de passos cuidadosos. O silêncio da sala era absoluto, como se o ar tivesse sido sugado para fora. Peguei o relógio com dedos trêmulos. Os ponteiros ainda marcavam 03:13. Examinei a peça. Era antiga, sem marcas visíveis. Um exemplar bonito, embora a tampa estivesse torta e o vidro levemente rachado. Tentei fechá-lo. Quando a tampa se fechou, todos os espelhos da sala escureceram de uma vez, como se uma luz tivesse sido apagada dentro deles. O susto me fez soltar o relógio, que caiu no chão com um som seco. E então, no espelho à minha frente, vi meu próprio reflexo se mover antes de mim. Ele me olhou com olhos levemente arregalados e sorriu. Era o meu rosto, mas não era eu. A expressão era errada, fria, quase zombeteira. Recuei, a imagem me seguiu. Mas ao invés de andar, ela se arrastava, como se a própria luz dentro do espelho estivesse sendo empurrada em minha direção. Foi então que compreendi, com uma clareza terrível. A sala não estava me mostrando o passado, nem o presente. Ela estava me mostrando o que viria. Fragmentos, possibilidades, variações distorcidas do que eu era. E todas, sem exceção, mostravam minha presença permanente ali, preso naquele espaço, sentado naquela poltrona, assistindo, esperando. O relógio de bolso havia voltado à poltrona, embora eu tivesse deixado no chão. E dessa vez,
Quando olhei, de relance para o espelho com a figura sombria, ela estava usando as mesmas roupas que eu. Comecei a gritar. A sala não reverberava o som. Era como gritar dentro d'água. Nenhum eco, nenhum retorno. Comecei a socar os espelhos, um por um, com as mãos nuas, tentando quebrá-los. Nenhum cedia. Eles apenas tremiam, como se estivessem vivos, vibrando com o impacto. E então, de repente, a porta se abriu sozinha. Do lado de fora, o corredor estava escuro. Muito mais escuro do que quando entrei. Saí correndo. Desci os degraus sem pensar, tropeçando, suando frio, o peito disparado. Cheguei ao térreo em questão de segundos. Peguei minha mochila, saí do prédio e não parei de correr até estar a 5 quadras de distância. Fiquei 2 semanas sem voltar, mas não consegui deixar pra lá. As imagens voltavam toda noite. Os espelhos, o reflexo, o relógio parado, a figura na poltrona usando minhas roupas. Liguei para Daniel e pedi que ele me encontrasse na entrada do prédio. Expliquei o básico. Não tudo, claro. Ele pensaria que eu estava surtando. Mas disse que queria voltar acompanhado para revisar a sala 313 e eliminar qualquer possibilidade de alucinação, que poderia ser gás, mofo, sugestão, sabe-se lá. Ele aceitou. Marcamos para o dia seguinte. Subimos juntos ao 3º andar e a sala não estava mais lá. Onde deveria estar a porta 313 havia uma parede lisa. O fim do corredor sem nenhuma abertura. Conferimos a planta, conferimos as fotos. Nada fazia sentido. A gente tirou foto dessa porta, não foi? Perguntei, aflito. Daniel confirmou com um aceno. Puxamos o arquivo no tablet. Estava lá, a porta 313. O corredor do jeito que lembrávamos. Mas ao olharmos novamente para a parede real, ela permanecia sólida, imóvel. Como se a porta jamais tivesse existido. Saímos do prédio em silêncio. Daniel também estava pálido. Algo estava errado. E ele sabia. À noite, quando revisei minhas imagens antigas pela última vez, percebi um detalhe novo. Em uma das fotos tiradas por mim semanas antes, lá no fundo do corredor do 3º andar, atrás da porta entreaberta, da sala 313 havia um vulto. Parado, bem no limite da sombra. Era eu. Na manhã seguinte, depois de mal dormir, revisei a foto mais uma vez. Não havia dúvida. A silhueta entre as sombras era minha. Mesma jaqueta, mesma postura ligeiramente curvada, mãos à frente como alguém prestes a tocar um espelho. Mas aquela imagem havia sido tirada antes de eu sequer abrir a porta daquela sala. Como eu podia estar lá dentro antes de entrar? Foi o início do colapso. Nas semanas seguintes, comecei a notar mudanças pequenas, mas perturbadoras, no meu cotidiano. O espelho do meu banheiro, por exemplo, demorava alguns segundos a mais para devolver meu reflexo. Parecia inofensivo, até você notar que seus próprios olhos demoram demais para se mover, como se estivessem sendo copiados e não refletidos. E não era só isso. Certa noite, enquanto eu lavava o rosto, vi algo atrás de mim no espelho. Me virei e não havia ninguém. Mas no reflexo, a porta estava entreaberta. No mundo real, ela estava fechada com tranca. Comecei a tampar os espelhos com panos e cobertores. Me recusei a ter qualquer superfície refletiva no quarto. Tirei até a televisão da parede. Ainda assim, comecei a ouvir nas madrugadas tic-tacs, suaves, insistentes, que vinham de dentro do armário ou das paredes. Como se um relógio antigo estivesse funcionando dentro da minha casa. Certo dia, Daniel me ligou. Cara, você ainda tem a planta daquele andar? Tenho. Por quê? É que eu passei lá de novo hoje. Com outro pessoal. Estavam filmando o prédio pro documentário. E alguém, no set, jurou ter visto uma porta pintada de preto com o número 313 entalhado à mão. Mas quando voltamos para procurar, sumiu de novo. Meu estômago virou. Você está me dizendo que a sala ainda está lá? Eu não sei, cara, mas tem gente vendo o mesmo que a gente viu. Naquela noite sonhei com a sala.
Estava de volta ali dentro. Tudo estava escuro, exceto o reflexo prateado dos espelhos. Mas o que eu via não era a sala. Eram outros lugares, outros quartos, uma cela, um corredor hospitalar, um cemitério. Mas em todos havia uma versão minha. Algumas deformadas, outras magras, apáticas, velhas, mas todas presas, presas dentro do reflexo, me olhando de volta com uma súplica silenciosa. E atrás delas havia o relógio, sempre marcando 03 no 13. Acordei aos berros, e aí entendi o que precisava fazer. A sala 313 não estava num lugar fixo. Ela era um eco, uma dobra, um espaço que se desdobrava sobre outros lugares. E a cada vez que alguém entrava lá, uma versão sua ficava para trás, preservada. O relógio era só o marcador de entrada, um carimbo temporal. Não havia como sair inteiro, só havia como trocar. Eu precisava voltar, mas com um plano. No dia seguinte, preparei minha mochila com lanternas, cordas, espelhos pequenos e uma câmera de lapela. Fui ao prédio ao anoitecer. O zelador já me conhecia e já parecia desconfiado o suficiente para não fazer perguntas. Subi até o terceiro andar e lá estava ela, a porta preta. O número 313 entalhado com algo que parecia unha ou faca. Estava entreaberta. Antes que eu pensasse duas vezes, entrei. A sala era diferente. Agora havia apenas um espelho enorme ao fundo cobrindo a parede inteira. Nele, eu não via o reflexo da sala. Via minha casa, meu quarto, como era 2 semanas atrás. Com todos os objetos no lugar, as roupas sobre a cadeira, o copo no criado mudo e eu dormindo na cama. O eu que ainda não tinha vindo. O eu antes da sala 313. Um arrepio percorreu minha espinha. O espelho tremia, como se fosse um líquido. Havia uma sensação no ar, como a de um portal aberto, como se aquilo fosse uma chance, uma brecha, um retorno. Mas antes que eu encostasse o dedo na superfície, ouvi o tic-tac. O relógio estava atrás de mim, sobre a poltrona, e ao olhar para ele, percebi que os ponteiros estavam voltando. 0313, 0312, 0311. Eu não estava voltando no tempo. Estava sendo devolvido ao tempo que não era mais meu. Tentei sair da sala. A porta havia sumido. Quando me virei de volta ao espelho, ele agora refletia a sala vazia. Sem mim. Fiquei parado por alguns segundos, talvez minutos, talvez horas. Não sei. Naquele lugar, o tempo não seguia regras. O relógio oscilava, marcava horários impossíveis. 24:67, 00:00. Depois voltava para 03:13. Como se estivesse preso em um ciclo falho de tempo e espaço. Tentei gritar, mas o som não saía da minha garganta. Era como se as paredes engolissem minha voz. Dei socos no espelho tentando quebrá-lo, mas a superfície nem se arranhava. Era como bater em água sólida. E então, algo apareceu do outro lado. Primeiro, um vulto. Depois, uma silhueta. Parecia comigo, mas mais magro, mais envelhecido, os olhos fundos e a pele pálida demais. Ele me olhava com raiva, como se eu tivesse tirado algo dele. Ou, talvez, como se eu fosse ele tentando tirar algo de mim. Aquela cópia sorriu. Um sorriso largo, falso, quase rasgado. Colocou as mãos sobre o espelho do outro lado. Eu hesitei. E fiz o mesmo. Assim que nossas palmas se tocaram, senti um puxão, mas não no corpo, na mente. Como se algo tentasse me esvaziar por dentro e me preencher com memórias que não eram minhas. Sons, cheiros, imagens de vidas que nunca vivi. Um funeral em uma cidade que nunca estive. Um afogamento. Um quarto sem janelas. Um porão cheio de espelhos cobertos por panos escuros. Uma velha me dizendo: nunca diga seu nome em frente a um reflexo depois das 3. Minhas pernas cederam. Caí de joelhos. A sala começou a se apagar. Não escurecer. Apagar, como se alguém estivesse desligando cada parte da realidade aos poucos. E no centro de tudo, o relógio marcava 0313.
Mas agora os ponteiros estavam travados, engrenados, como se eu tivesse me tornado parte dele. A silhueta do outro lado sorriu mais uma vez e desapareceu. O espelho escureceu. E eu fiquei sozinho, sem reflexo, sem tempo, sem porta de saída. Não sei quanto tempo se passou, talvez semanas, talvez instantes. Talvez eu nem esteja mais lá. Talvez só o que restou de mim esteja espalhado pelas superfícies espelhadas que existem por aí. Talvez seja por isso que algumas pessoas sentem um arrepio ao se olharem no espelho à noite. Talvez porque, por um milésimo de segundo, elas me vejam, ou vejam o que me tornei. Porque eu não saí da sala 313. Nunca mais. Mas de alguma forma, alguém saiu no meu lugar. Meu telefone foi encontrado no chão do prédio ainda gravando. O vídeo mostra apenas meu rosto entrando na sala. Depois a tela escurece. O zelador disse ter me visto sair naquela mesma noite, em silêncio, descendo as escadas e acenando com a cabeça. Mas eu não lembro disso. Eu não fiz isso. E agora, quando me olho no espelho, se é que sou mesmo eu olhando, não vejo só o reflexo de um homem cansado. Vejo a sala, vejo o relógio, e ele nunca marca outro horário. Sempre 0313. Como se o tempo tivesse parado ali. E como se, de algum modo, eu também tivesse parado. Para mais histórias, deixe um like ou se inscreva em nosso canal. Meu nome é Caio. Tenho 29 anos e sou técnico de enfermagem. Não vou dizer o nome do hospital onde tudo aconteceu. Ele ainda funciona. E talvez alguém aí tenha um parente internado lá agora. Mas se você mora na zona sul de São Paulo, provavelmente já passou por ele. Um prédio cinza, antigo, de janelas estreitas e corredores compridos como túneis. E foi lá, no meu segundo mês de plantão noturno, que eu vi aquilo pela primeira vez. Um sorriso. No escuro. Sem rosto. Sem olhos. Só dentes. Era um domingo. Madrugada de feriado. Feriado mesmo. Quase nenhum paciente novo. A ala de internação estava vazia. E o som mais alto era o do ventilador de teto que rangia devagar, fazendo um clec-clec-clec irritante a cada volta. Eu estava sentado na copa dos funcionários, tomando café fraco e esperando o tempo passar. A enfermeira-chefe dormia encostada na maca do pronto-socorro. O segurança tinha sumido como sempre. Foi quando ouvi um barulho de cadeira arrastando, vindo do fim do corredor. Levantei, peguei a lanterna do armário e fui até lá. O som vinha de uma das alas desativadas do hospital. A antiga psiquiatria. O lugar estava fechado desde o incêndio de 2011. Na época, 3 pacientes morreram carbonizados no quarto 12, e o caso desapareceu da imprensa. Só os funcionários antigos ainda falam disso, mas sempre cochichando, como se fosse pecado lembrar. A porta estava entreaberta. Um cheiro de mofo e tecido queimado escapava pelas frestas. Iluminei com a lanterna, e o que eu vi, eu juro que era real. Lá no canto mais fundo, na completa escuridão, alguém me observava. Não com olhos, só com um sorriso. Era um sorriso humano, mas os dentes eram exagerados, muito brancos, muito simétricos. Parecia feito para brilhar ali no escuro. E o mais apavorante, não havia mais nada, nenhum rosto, nenhum corpo, só o sorriso. Fiquei paralisado por alguns segundos até que uma batida forte ecoou atrás de mim. E quando olhei de novo, o sorriso tinha sumido. Corri de volta para a copa. Fiquei acordado o resto do turno. Não contei para ninguém. Achei que era só cansaço, mas o sorriso voltou na noite seguinte. Dessa vez ele estava mais perto, dentro do mesmo corredor, perto da antiga sala de eletrochoque. De novo nenhum rosto. Só a boca curva, larga, como se alguém estivesse zombando de mim. E dessa vez, eu ouvi alguma coisa. Você me vê? Sussurrado, em um tom quase infantil. Como se estivesse feliz por ser notado.
Eu me afastei, saí correndo. Mas quanto mais eu fugia, mais aquela voz voltava. Você me vê. No terceiro plantão, aconteceu algo pior. Eu estava checando os quartos da ala 4B, que ainda era usada para pacientes internados em observação. Todos dormindo. Tudo em paz. Até que no quarto 412, que estava vazio, a campainha de emergência começou a tocar. Entrei correndo e vi, no canto escuro do teto, bem onde a luz da lâmpada não alcançava, o sorriso, mais nítido, mais perto. E quando a lâmpada oscilou, piscando fraca, prestes a queimar, o sorriso se mexeu, ele abriu mais, não tinha fundo. Era um buraco, como se eu me aproximasse, pudesse ser engolido. Corri até a enfermaria, fechei a porta e liguei para a chefe de plantão da noite seguinte pedindo para trocar de ala. Ela riu, achando que eu só estava com medo do fantasma do andar de cima, como os técnicos antigos chamavam a psiquiatria. Mas não era só medo, era uma certeza. Algo vivia naquele hospital. Algo que se alimentava da escuridão dos quartos, vazios. E agora estava me seguindo. Depois daquela noite, uma coisa mudou. Eu não vi mais o sorriso no hospital por uns dias. Mas ele não foi embora. Começou a aparecer em casa. Primeiro como reflexo. No espelho do banheiro, no fundo da tela, do celular, no vidro da janela do corredor. A mesma boca sorrindo. Mesmo onde não devia haver nada. Depois, como sombra no canto da sala, logo que eu apagava a luz. Não importava onde eu estivesse. A luz apagava, ele aparecia. Só aquilo. O sorriso, flutuando no escuro. Passei a dormir com a TV ligada. Deixava todas as luzes acesas. Banheiro, cozinha, corredor. Mas era como se ele esperasse pacientemente. Apenas um segundo de escuridão já bastava para que o sorriso surgisse. Silencioso, apenas me olhando. Fui até um psiquiatra. Ele disse que era exaustão, privação de sono. Me receitou um remédio leve para a ansiedade. Voltei ao plantão na sexta, esperando esquecer o que tinha visto. Mas o hospital não deixou. Naquela noite, um paciente da ala 2C fugiu do quarto. Era um senhor demente, internado há uma semana, com histórico de esquizofrenia. Encontraram ele escondido no fundo do banheiro feminino, tremendo, abraçado às pernas. Ele repetia uma frase. O dente riu de mim. O dente riu de mim. O dente... Quando o segurança tentou segurá-lo, o velho arrancou a própria unha do indicador com uma mordida. E depois olhou para mim, direto nos olhos, e falou com clareza. Você o trouxe. Voltei para casa naquele dia com um peso no peito. Não dormi. Relógio passou das 3 da manhã, e a luz do corredor piscou 3 vezes. E apagou. Levantei da cama tremendo, e fui até lá com o celular na mão tentando iluminar. E então, lá estava ele. No canto da parede. O sorriso. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Logo abaixo do sorriso, surgiram 2 pequenos buracos escuros. Como olhos. Vazios, pretos, fundos. E uma voz, baixa, rachada, feita de ar, como se fosse o som da própria escuridão, disse. Posso usar seu rosto agora? Eu gritei. Joguei o celular contra o canto, corri para o banheiro e me tranquei. Passei a noite lá, com a luz fluorescente piscando acima da pia. Quando amanheceu, voltei ao hospital. Pedi demissão. Mentiram. No meu prontuário, colocaram problemas emocionais como justificativa. Mas eu não me importava mais, porque agora o sorriso sabia onde eu morava. Ficar em casa me dava a falsa sensação de segurança, mas era só isso, falsa. Na primeira noite sem plantão, eu percebi que havia coisas que o hospital não guardava para si. Levei aquele sorriso comigo, mesmo com todas as luzes acesas, com a TV ligada, rádio na cozinha e até a lanterna do celular presa com fita na parede. Ele sempre arrumava um jeito, a luz piscava. A tomada dava curto. O disjuntor desligava sozinho, mesmo com o interruptor travado.
E aí, ele sorria. Comecei a perceber que ele não precisava mais do escuro completo. Bastava me ver distraído, vulnerável. Uma noite, enquanto eu lavava o rosto, fechei os olhos por 2 segundos. Apenas 2. Quando abri, vi o reflexo dele atrás de mim. Não um corpo. Só o sorriso. A boca escancarada, a gengiva preta e os dentes impossivelmente retos. E um som. Como ossos sendo roídos. Caí no chão, bati com a cabeça na quina da pia e apaguei. Acordei horas depois, sangrando, com a água da torneira ainda escorrendo. E havia algo rabiscado no espelho, com o meu sangue. Deixe-me sair. Na noite seguinte, eu fiz algo estúpido. Apaguei a casa inteira de propósito. Queria ver se eu estava louco, se era tudo coisa da minha cabeça. Sentei no sofá, celular na mão e desliguei todas as luzes. Esperei. 5 minutos. 10. 15. Nada. Soltei um suspiro de alívio, mas aí o celular travou. A tela apagou. Fiquei no breu absoluto e ouvi um som molhado, como um sussurro escorrendo pelas paredes, depois o sorriso. Lá estava ele a 1 palmo do meu rosto, flutuando, e abriu muito mais do que deveria. A boca se esticou para os lados como tecido sendo rasgado. Dava para ver fundo demais. Muito fundo. Como se fosse a entrada para algum lugar, onde coisas como ele moram. Não me lembro de como corri. Quando dei por mim, estava no meio da rua, descalço, suando frio, sem celular, sem carteira. Fui até a casa da minha mãe, ela me acolheu. Sem fazer perguntas. Mas naquela noite, dormindo no antigo quarto de infância, acordei às 3 da manhã, com um som que não ouvia desde o hospital. Você me vê, e agora o sorriso estava dentro do meu quarto. Fui obrigado a contar tudo à minha mãe, pelo menos uma parte. Ela não me olhou com julgamento, só com pena. E então, ela disse, algo que me deixou gelado. Você está vendo ele também? Me sentei. Ela foi até o armário e pegou uma caixa de sapato. Lá dentro havia fotos antigas, papéis queimados e uma carta manchada de sangue seco. Seu avô trabalhava no hospital. Ela contou que ele foi um dos enfermeiros na ala psiquiátrica nos anos 70. Naquela época, o local não era hospital municipal. Era um sanatório. E naquela ala, aconteceu um incêndio. Mas não foi um acidente. Segundo os registros que meu avô guardou, escondidos por décadas, o incêndio foi intencional. Começou no quarto 17A. O mesmo quarto onde vi o sorriso pela primeira vez. O paciente era um menino de 9 anos. Nome: Joaquim das Neves. Ele não falava, não comia, não dormia, só sorria, dia e noite. Acreditavam que ele tinha um distúrbio grave de expressão facial, mas os enfermeiros contavam outra coisa. Diziam que, quando ele sorria, os outros pacientes começavam a ter pesadelos, um a um. 5 internos se mataram em 1 semana. 2 funcionários tiveram colapsos psicóticos. Então ninguém, sabe ao certo quem, trancou o quarto e pôs fogo com ele lá dentro. Mas ele não morreu, ou melhor, o corpo sim, mas não. O que ele carregava. Meu avô escreveu. O sorriso continua. Ele passou para o escuro. Agora ele vive na parte que não podemos ver. Foi por isso que o hospital fechou aquela ala por décadas. Mas quando reformaram o prédio para virar hospital municipal, reabriram tudo e deixaram que a coisa voltasse a sorrir. Voltei ao hospital uma última vez. Entrei com um crachá falso, à noite. Queria ver com meus próprios olhos o que restava do quarto 17A. E encontrei a porta. Tava diferente. Como se tivesse sido reconstruída, mas ainda errada. Havia algo torto no batente, como se a madeira recusasse ser parte daquele lugar. Entrei. O ar estava mais frio ali. A luz piscava mais. No chão, marcas queimadas ainda eram visíveis. No canto onde o colchão deveria estar, só havia pó. E um sorriso desenhado com carvão na parede. E então, a luz apagou. Dessa vez, não vi só o sorriso. Vi tudo. Um corpo.
Pequeno, flutuando no canto do teto de cabeça para baixo, olhos costurados com fio de cobre, boca rasgada até as orelhas, e um som de todos os meus dentes rangendo ao mesmo tempo. A entidade caiu sobre mim e sussurrou no meu ouvido: "Agora você sorri também." Eu acordei no hospital. Estava na ala de psiquiatria. Disseram que me encontraram desacordado no corredor 2C, arranhando as paredes com as unhas. Minha mãe veio me buscar, mas me olhou estranha, pediu um espelho, e quando me entregaram vi. Eu estava sorrindo, mesmo sem querer, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, mesmo com medo. Desde aquele dia, não consigo parar. Meu rosto. Sorri sozinho. Às vezes, na madrugada, vejo o reflexo sorrindo antes que eu perceba, e então ouço: "Deixe a luz apagar. Deixe a luz apagar." Se você ouviu até aqui, verifique os espelhos da sua casa esta noite. Se você perceber um leve estiramento na sua boca, mesmo sem querer, corra até a luz e não se esqueça. Deixe um comentário contando qual foi a parte que mais te deu arrepios. E cuidado ao apagar a luz hoje à noite. Eu sempre achei que sombras fossem apenas reflexos da luz sobre superfícies, algo inofensivo, sem vida própria. Mas aprendi da pior maneira possível que algumas sombras têm vontade própria. E podem te matar. Tudo começou em uma noite, aparentemente normal, quando percebi algo estranho acontecendo com minha própria sombra. Era algo tão sutil no início que quase ignorei. Mas então, as coisas começaram a ficar muito mais sinistras. E agora, sei que aquela noite mudou minha vida para sempre. Era uma noite fria e chuvosa. Eu estava sozinho em casa, sentado à mesa da sala, tentando terminar um trabalho que tinha prazo para o dia seguinte. A luz do abajur projetava uma sombra nítida na parede atrás de mim. Tudo parecia normal até que notei algo estranho. Minha sombra não estava se movendo da mesma forma que eu. Levantei a mão para ajustar os óculos, mas minha sombra levantou a mão alguns segundos depois, como se estivesse hesitando ou pensando. Girei rapidamente, convencido de que havia alguém atrás de mim refletindo no mesmo ângulo da luz, mas não havia ninguém lá. Voltei a olhar para a parede, e minha sombra continuava parada, mesmo enquanto eu mexia os braços e inclinava a cabeça. Congelei, tentando entender o que estava acontecendo. Pensei que fosse cansaço ou talvez algum tipo de ilusão óptica causada pela luz fraca, mas então algo ainda mais assustador aconteceu. Minha sombra sorriu. Não era um sorriso humano. Era distorcido, largo demais, como se estivesse zombando de mim. Gritei e corri para o quarto, desligando todas as luzes. Fiquei sentado na escuridão, por horas, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era apenas imaginação. Mas aquela foi apenas a primeira noite. Nos dias seguintes, minha sombra continuou agindo de forma estranha. Durante o dia, ela parecia normal, apenas uma projeção da luz como deveria ser. Mas à noite, especialmente quando eu estava sozinho, ela ganhava vida própria. Uma vez, enquanto assistia à TV, notei que minha sombra estava parada ao lado da poltrona, mesmo que eu estivesse deitado no sofá. Ela inclinou a cabeça lentamente, como se estivesse me observando. Peguei uma lanterna e iluminei a parede, mas a sombra continuava lá, imóvel, mesmo sem uma fonte de luz direta. Comecei a evitar lugares onde pudesse ver minha sombra. Cobri todos os espelhos e mantive as luzes apagadas o máximo possível. Mas isso só piorou as coisas. Uma noite, decidi enfrentar o que quer que fosse. Acendi todas as luzes da casa e fiquei parado no meio da sala, determinado a descobrir o que estava acontecendo. Minha sombra apareceu na parede, mas desta vez ela não estava apenas me imitando. Ela começou a se mover independentemente, como se tivesse vida própria. Vi seus braços se alongarem,
suas mãos se transformarem em garras afiadas. Ela inclinou-se sobre mim, como se estivesse prestes a atacar. Gritei e corri para o quarto, trancando a porta. Mas então, ouvi algo arranhando a parede do lado de fora. Era como unhas raspando contra a madeira. Apaguei a luz, esperando que a sombra desaparecesse, mas ela continuava lá, visível mesmo na penumbra. Decidi pesquisar sobre sombras vivas. Encontrei relatos online de pessoas que afirmavam ter experiências semelhantes. Elas mencionavam algo chamado a entidade sombria, uma força maligna que podia assumir a forma de sua própria sombra e tentava tomar controle do seu corpo. Segundo os relatos, a única maneira de deter a entidade era realizando um ritual antigo. Ele exigia que você enfrentasse sua sombra diretamente, usando uma fonte de luz intensa para expô-la. Mas havia um preço. Se falhasse, a entidade consumiria sua alma. Preparei tudo para o ritual. Comprei uma lâmpada ultravioleta e desenhei símbolos de proteção no chão do meu quarto, seguindo instruções encontradas em um fórum oculto. Quando tudo estava pronto, acendi a luz e esperei. Minha sombra apareceu na parede, mas desta vez, ela estava diferente. Seu contorno era mais definido, como se fosse feito de algo sólido. Ela começou a se mover em minha direção, atravessando a parede como se fosse água. Peguei a lâmpada ultravioleta e a apontei diretamente para ela. A sombra gritou, um som agudo e penetrante que ecoou pela casa. Ela começou a se dissolver, como fumaça sendo sugada pelo ar. Mas então, algo terrível aconteceu. A sombra não desapareceu completamente. Em vez disso, ela se dividiu em várias partes, cada uma delas tomando forma de figuras humanas distorcidas. Elas me cercaram, sussurrando palavras sem sentido, como se estivessem tentando me confundir. Tentei manter a calma e continuei apontando a luz para elas, mas elas eram rápidas, me cercando por todos os lados. Uma delas conseguiu tocar minha mão e senti uma dor lancinante, como se algo estivesse rasgando minha pele. Desesperado, joguei a lâmpada no chão, quebrando-a. As figuras desapareceram instantaneamente, mas sabia que elas ainda estavam lá, escondidas nas sombras. Pesquisei mais sobre o ritual e descobri algo terrível. A entidade sombria não era apenas uma manifestação isolada. Ela era parte de algo maior. Um grupo de pessoas havia tentado invocar uma força antiga através de rituais proibidos, mas algo deu errado. A entidade escapou e começou a se alimentar das sombras de pessoas inocentes. Entendi então que eu não era a primeira vítima. Outros já tinham enfrentado suas próprias sombras, e poucos sobreviveram para contar a história. Mas mesmo aqueles que conseguiram derrotar a entidade nunca ficaram livres completamente. Suas sombras continuavam a persegui-los, esperando pelo momento certo para atacar novamente. Desde aquela noite, sei que minha sombra ainda está lá, esperando. Às vezes, vejo seus contornos se alongando nas paredes, mesmo quando não há luz suficiente para projetá-la. Outras vezes, ouço risos baixos ecoando pelos corredores, como se estivesse me provocando. Tentei me livrar dela, mas ela sempre volta. Não importa o que eu faça, ela me encontra. E sempre que olho para uma superfície refletiva, vejo seus olhos brilhando nas bordas, observando-me como um predador. Se você notar algo estranho acontecendo com sua sombra, não ignore. Não importa o quão curioso você seja, não importa o quão seguro você se sinta. Algumas sombras não são suas,